Bem, estamos no terceiro andar da casa, que é um andar onde estão instaladas as antenas de TV e também as placas de iluminação solar e as placas de aquecimento de água. Aqui de cima a gente tem essa visão assim, bem ampla, né, sobre o telhado. E é uma vista muito bonita daqui. Um lugar assim bem tranquilo. Assim. No fundo, o que vocês estão escutando é o canto dos pássaros, que tem as centenas aqui. Voltando aqui, né, entrando para dentro da casa, vou mostrar para vocês. Aqui está o boiler, né, de água quente, e aqui está a caixa d'água principal da casa, né, que serve a casa. Essa caixa tem 1.750 litros e a água já entra dentro dessa caixa totalmente filtrada. Descendo aqui, esse armáriozinho aqui vai conter a parte de eletrônica de TV, né, principalmente. E eu estou tentando substituir os fios de comuns por fios de fibra ótica, que são esses fininhos que estão aí. Esses cabos aí são os cabos normais, né, de TV, que vão dar nos 4 quartos, né? Todos os 4 quartos tem pontos de TV e nas 2 salas também. Então são 6 pontos de TV. Sendo que no primeiro andar os pontos lá são com fibra ótica, que a gente está tentando colocar. Estamos tendo um pequeno problema, mas espero que seja resolvido. Aqui nesses espelhos eu tenho uma convenção de cores, né? Os espelhos brancos, né, são apagadores de tomadas de 110 volts. Os espelhos azuis são de energia solar, né? São os plugs. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada estrategicamente aqui na escada, né, para energia solar. E aqui nós estamos descendo para a sala do segundo andar. Tá? Aqui voltando, né, de onde nós viemos, ali de cima. Tá? Aqui a gente desce para o primeiro andar. Né? Aqui na sala eu tenho essa parte aqui, que é um cantinho zen, tem uma janela, tem esse portal aqui, que é um portal de enfeite, né, para que não ficasse um paredão aqui, né. Vocês notem que a casa toda, elas têm essas molduras pintadas da mesma cor. Tá? Vindo aqui a gente tem uma visão dos fundos desse coqueiro. Essa casa azul aqui é a casa das águas, onde através desse cano aí eu recolho água das chuvas e armazeno numa caixa de 5.000 litros. E aqui embaixo eu tenho os gramados, né, desenhados aí, né, dessa forma como vocês estão vendo aí. E tenho esse quiosque aqui que eu chamo de Casa dos Pássaros. Tá? Temos esses 2 coqueiros, esse aqui pleno, né, com muitos cachos de coco. E aquele ali está começando a produzir, aquele pequenininho ali. A gente vê também aqui uma parte do muro que é coberto com telhas, né? Telhas da Granville, telhas de cimento, umas telhas muito bonitas. E é totalmente coberto, tá? Então, voltando aqui, há uma outra coisa também que eu preciso chamar a atenção de vocês. As soleiras das portas e janelas é todo em granito marrom tabaco. As janelas são de alumínio, incrustadas em portais, né, ou aduelas de madeira, e elas têm uma
um acabamento, que é esse aqui, ó, onde está meu dedo aqui, tá? Isso aqui é uma parte de madeira que faceia o final da janela. Lá embaixo eu vou mostrar como é que é uma original, onde eu não coloquei, não fiz esse acabamento, mas tudo feito assim muito cuidadosamente, né? Eu tenho alguns defeitinhos porque somos imperfeitos mesmo, né? Não tem como fazer nada perfeito aqui ainda, né? Mas no futuro a gente vai fazer. Aqui eu falo no planeta, tá? Nós na casa. Esse problema da imperfeição é um problema planetário. Esse aqui é o quarto simples, né? Um excelente quarto. E ele dá aqui para os fundos, ele é um quarto muito agradável, né? Aqui é a sala, né, como vocês estão vendo. Tem essa porta aí, eu tenho 3 portas desse tamanho, são portas de 2 metros, né, de largura, e uma quarta semelhante, só que de um outro padrão, um padrão bem melhor do que esse aí. Esse aqui é o banheiro social do 2º andar, né? Os banheiros eles têm as mesmas características aqui no 2º andar, né? Essas bancadas de mármore, de granito, que eles chamam Marta Rocha. As cubas são da Tecla, né? São iguais. Essas torneiras são torneiras da Deca monocomando, ou seja, girando aí essa parte de cima, você pode ter água fria, água misturada e água quente, né? Esses vasos aqui são todos da Icasa, são chamados Sabatini. Tem essas descargas econômicas aqui, que eu tenho uma preocupação com essa coisa das águas. E as janelas do banheiro tem um acabamento, né? um alisar de alumínio, né? Bem delicado. As portas, todas as portas são de madeira maciça, tá? E são de angelino. Elas estão todas envernizadas, né? Uma opção seria pintar, laquear. Olha aqui, essa soleira, tá? Estou chegando um pouco mais próximo dela para vocês verem. Exatamente esse granito marrom tabaco. Os pontos de TV aqui no 2º andar tem disponível os cabos comuns e a gente está tentando colocar também o fibra ótica, né? E vamos ver se a gente consegue. Uma outra convenção que eu tenho aqui é o seguinte: esses espelhos vermelhos, eles são todos no alto, são tomadas de 220 volts para ar-condicionado. Está previsto ar-condicionados em todos os quartos, todas as salas. Essa aqui é a suíte da esquerda, tá? E em todos os quartos, uma das paredes eu tenho textura, tá? Pintadas. Daqui desse quarto a gente tem a visão aí desse sítio, tá lá os boi pastando, né? Aquilo ali é um touro, meio estranho, mas é um touro. Essa aqui é a vizinha que está chegando e temos essa visão aí, né? E o canto dos pássaros no fundo. Esse banheiro aqui é semelhante ao banheiro social, é do mesmo tamanho. Os azulejos são da mesma cor, tá? O vaso, cuba, né? E esse rodo resolveu ficar instalado aqui em cima da bancada, né? Coisas de arrumação. Daqui a pouco ele está fora daqui. Aí saindo aqui, né? Nós vamos agora para a suíte da direita, né? Aliás, todos os quartos eles têm 3x4,
um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é pouquinho mesmo, tá? Tá aqui, esse quarto tem 2 janelas, porque é o quarto que mais pega sol e tem uma corrente de ar que vem desse lado aqui, essa janela daqui. Então, abrindo as 2 janelas, isso aqui fica refrigerado. O piso, ele é todo igual, né? Esse piso aqui é um porcelanato da Ceusa, tá? Eu coloquei ele na casa toda, né? Quartos e salas, exceto no primeiro andar, que lá entrou um granito. Esse aqui está o banheiro também, mesmas características. Esse banheiro é um pouquinho menor do que os outros, mas dá para um homem de 1,85 m, que é o meu caso, tomar um banho, que eu já tomei banho aí. Esse sem maiores problemas. Agora aqui nós vamos chegar aqui a varanda. Essa varanda tem 14 metros quadrados, tá? Sendo que essa parte aqui do L tem 2,5 metros aqui, ali é 1,20 m de largura. E daqui a gente tem a visão aqui da lateral, um terreno que pertence a um espólio. E estão vendo aí as árvores balançando, né? Aqui tem um vento constante, muito raramente para de ventar aqui. Isso aqui é agradável e fresquinho. Aqui a gente vê o gramado aí da parte de baixo, né? A gente já tem aqui 2 roseiras e um pé de poldo ali. Aí tem a visão do muro. A pintura das grades aí é automotiva, tá? É igual pintura de automóvel, tanto quanto desses postes aí. Ali embaixo, estão vendo um pedacinho do hall de entrada, a gente vai ver lá depois. Isso aqui é um telhadinho, né, que cobre o hall de entrada. Olha aqui, ó. Nessa mureta aqui, de fora a fora, tem esse granito marrom tabaco. E esses corrimões aqui, essas grades, são todas de aço inoxidado, tá? É uma coisa assim muito bem feita, bonita. Aqui a gente tem uma visão da entrada da garagem, né? Com esse piso aí que lembra o Rio de Janeiro, um lugar onde eu vivi durante muito tempo. E resolvi colocá-lo, né? Vamos voltando, né? Vamos voltar para a sala. Aqui você tem a visão da sala do segundo andar, com a escada lá, né? Tem esse meio resto de obras aqui. Vamos descer para o primeiro andar. Esse telhado do quiosque aí é um hexágono, uma figura com muitos significados ocultos e interessantes e evolutivos. Uma visão aqui também, esses postes aqui é luz elétrica solar, tem fotocélula. Esse aí é que tem a fotocélula lá em cima. Esses 2 do fundo aqui, eles acendem sozinhos, né? E lá na frente eu não preciso disso porque tem um poste lá na frente que tem muita luz. Então eu tenho um interruptor para acender as luzes da frente e que só serão acesas em caso de apagão, que é uma coisa que não é muito rara. Bom, aqui nós estamos na sala do primeiro andar, na sala principal. Essa sala é em granito, tá? E aquela é a porta diferenciada que eu tenho, a porta da entrada, a porta principal. E aqui a gente está vendo aqui, ó, essa porta aqui vai dar na garagem, tá? Ela tem 2 metros de largura também, é uma daquelas 3 portas. A garagem está aqui, meu velho Versalhes estacionado aí. São 3,5 metros de largura. Dá para estacionar 2 carros aqui nessa parte coberta. Ali na rampa dá para
mais 1,5. Aqui é mais de 2. E ali no fundo também tem um espaço ali que dá para estacionar também. Então a garagem é no mínimo para 4 quartos. E aqui, passando por esse belo arco aqui, a gente tem a cozinha, né? E essa cozinha tem 24 metros quadrados, tá? Tem uma luz solar aqui e uma da CEMIG também. Na garagem ali a gente tem também uma luz solar. Essa luz solar ela foi colocada assim muito bem pensada, né? Eu até agora não descobri um ponto que eu precisava ter e que não tem. Aqui é o local da geladeira, né? Um espaço bem. E ali onde está aquela máquina de lavar, no meu caso eu não uso fritura em casa, né? Como eu construí essa casa para mim, eu resolvi colocar a máquina de lavar na cozinha. Maiores problemas, para tudo funcionando. Mas construí aí na Casa das Águas uma lavanderia também, depois que eu resolvi vender a casa. Aqui tem esse outro arco também, né? A cozinha são 2 arcos, né? Entrada aqui de saída. Mas no caso de alguém que tem os métodos tradicionais de cozinha, a lavanderia está lá na Casa das Águas e esse local aqui pode entrar um freezer ou a geladeira aqui, o freezer lá no outro local. Isso aqui é um portal que eu fiz para não ficar um paredão aqui entre esse pequeno hall de entrada aqui. Essa porta aqui é uma porta um pouco mais estreita, mas passa geladeira, passa fogão, passa tudo aí. Aqui nesse canto da escada, tá? É onde eu coloquei a parte da energia solar, né? A bateria, ela está aqui embaixo, né? Construí esse armário exatamente para abrigar isso aqui. E aqui eu vou pegar uma chave aqui para abrir essa caixa aqui, onde eu tenho os equipamentos de energia solar. Aqui é o seguinte, esse pequenininho aqui, né? Ele tem esse marcador aí que diz quanto de energia está armazenado. Nós estamos aqui com mais ou menos uns 60% essa hora do dia. E ele também é um conversor, que ele recebe a energia lá energia elétrica lá da placa solar, vem de 16 a 21 e transforma para 12 volts, porque a bateria é de 12 volts. Porque eu tenho esses dois. Esqueci o nome desse troço aí, de elétrica. E esse aparelho aqui é o aparelho que distribui a energia elétrica para casa, né? Mas quem conhece de eletrônica, de elétrica, vai saber o nome disso aqui. Esse aqui é um aspirador de pó, ele faz parte da casa. Esse é para tirar teia de aranha, pozinho do campo, né? As coisas aí. Essa casa não precisa muito de aspirador de pó, não, esse piso. Esse piso aqui é diferenciado, é um porcelanato antiderrapante. E como daqui a gente sai aqui para os fundos, né? Pode vir com o pé molhado, não sei o que. E aqui a gente tem, né? Já viu isso lá de cima? Tá aqui, ó, a casa dos pássaros. Ali, aquela parte lá é a parte da garagem, onde pode estacionar mesmo o carro, descoberto. E aqui eu tenho um tanque de serviços, tá? E esse aqui é a Casa das Águas, tá? Aqui é onde eu tenho a caixa que está ali de 5.000 litros, tá? Que recolhe e recebe a água da chuva, né? E aqui embaixo é a lavanderia. Eu trouxe minha pequena cozinha para cá para fazer a limpeza geral lá de dentro da casa, né? Eu tomo conta da casa aqui. E o lugar da máquina de lavar é aqui. Tá ali as instalações, né?
tudo direitinho. Tem essa bancada aqui que vai servir para colocar roupas, né? Evidentemente não vai ter esses meus materiais aqui, tá? E na parte de cima daqui da casa, aqui em cima, junto da caixa, eu armazeno coisas, tá? Tem resto de tinta, essas coisas aí. Então vamos voltar para casa, né? Tá aqui a torre de onde nós começamos a filmar, né? É onde está a caixa d'água. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui o filtro que filtra a água para lá. É esse equipamento aqui, ó. Tá? Então a água vem da rua, passa por aqui e daqui vai para a caixa já filtrada. Aqui tem 4 elementos filtrantes de quartzo, de cristal de quartzo, tá? Pesa que não é mole isso aí, tá? E de tempos em tempos, se a qualidade da água for ruim, tem que fazer uma drenagem disso aqui. É uma limpeza, drenagem é uma limpeza, né? Tirar resíduos, essas coisas. Tá? Então, vou voltar aqui para a sala, para dentro da casa, né? Para a gente passar, sair lá no hall de entrada. Mas antes de ir para o hall de entrada, eu vou mostrar essa suíte aqui. Aqui no primeiro andar é uma suíte, a sala e a cozinha. É isso tudo aqui para uma pessoa, um casal. Essa suíte, essas portas aqui tem 1 metro de largura. Então ela é preparada para receber pessoas com necessidades especiais, cadeirante, enfim, enfermos, de um modo geral, tá? E a gente espera que ninguém precise disso para isso. E esse banheiro aqui é um banheiro maior, né? Ele tem 3x2, tá? E a ideia aqui, no caso do cadeirante, é ele entrar aqui. Se precisar de ir a pia, ele vem aqui. Isso aqui também é da Tégula, aqui, essa cuba, tá? Aí se ele precisar de vir ao vaso, ele chega até mais aqui e tchum. E se ele precisar de tomar banho, aqui vai ter um box, que não sou eu que vou fazer, tá? Com a entrada por aqui. E aí ele poderá tomar seu banho aqui com água quentinha, tá? Leva 17 segundos para a água quente chegar aqui. Aliás, aqui, esse é o único banheiro que tem também a luz elétrica solar, né? E esse é o único quarto que tem também luz elétrica solar, por quanto, né, dessa possibilidade de ter uma pessoa aqui com necessidades especiais, e no caso do apagão, evidentemente ela está suprida, né? E essa suíte, ela tem aqui uma novidade também, que ela tem uma porta que vai estar aqui nessa sacadinha aqui, né? Uma coberturinha aqui que eu fiz aqui para as noites. Eu sou meio notívago, avô. Então à noite eu acordo, estou deitado aqui, saio, vou dar uma volta aqui no entorno, tomar um ar sempre fresquinho aqui. Então vamos voltar, porque o tempo do filme só tem mais 5 minutos aqui. Essa porta é uma porta da Sasazaki, é um alumínio especial. Ela tem essas venezianas aqui, em cima e embaixo. Durante o dia eu deixo a parte de cima aberta. Então daqui, né, a gente sai no hall de entrada, né, que tem esse porcelanato aqui espetacular na cor marrom tabaco. E tem umas molduras aqui, tem uns enfeites, é bem bonitinho. Isso aqui foi uma coisa que eu mesmo bolei. Aliás, a concepção dessa casa, né, arquitetônica, é toda minha. Tá? E aqui a gente sai, né? Aqui, esse poste aqui é de luz elétrica solar, como eu falei lá anteriormente. E esse daqui também. Ali está a roseira, as 2 roseiras e o pé de boldo.
E o gramado está aí, tem 2 semanas que ele foi plantado e pegou bem. E aqui eu tenho essa rampa, isso aqui é uma rampa, que a gente desce aqui, tá? Aqui nesse ponto eu tenho um degrauzinho aqui, tá? De 10 centímetros. E aqui é rampa de novo, né? Descendo aqui. E aqui, para chegar embaixo, eu tenho mais 2 degraus, tá? Normais. Aqui eu tenho essa mureta. Essa mureta, ela é coberta por granito, né? E revestida aqui com porcelanato, tá? Aliás, esses pisos todos, à exceção desse aqui da garagem, são todos porcelanatos retificados, tá? E esse corredorzinho aqui tem 1,20 m de largura, é a entrada individual da casa. Ela vai dar aqui. Essas grades aqui, elas são venezianas, tá? Elas não são fechadinhas não. O vento circular. E agora eu vou passar aqui pelo portão. E a entrada aqui nossa aqui, a gente tem aqui uma rampinha também de porcelanato, tá? E ao redor esse piso aqui, tá? Aqui é uma visão da rua, é uma rua de terra, mas quase não passa carro aqui. Aí na frente vocês estão vendo é o sítio, tá? Os bois estão pastando agora, os pássaros cantando nas árvores. Por quê? Porque eles estão cantando agora. Eu já alimentei, que eu alimento esses pássaros aqui. Às vezes tem uns 300 mais ou menos aí. Tá? Aí depois de papo cheio, o que eles fazem? Cantem glória a Deus. Então, acho que agradece. E aqui está o endereço, né? Aqui do lado a gente tem aqui, isso aqui pertence a um espólio que é muito complicado. Vai durar séculos isso aqui para ser resolvido. Acho que vai acontecer, alguém vai acabar invadindo isso aí e apossando, né? Que hoje tem essa prática aqui. Então, essa aqui é uma visão aqui, né? Da casa. Tem esse muro aqui desse lado aqui, vocês estão vendo, tem mais de 3 metros de altura, viu? Aqui a parte da frente. E espero que vocês tenham gostado desse local. É um local bem zen isso aqui. Obrigado pela atenção. E vamos nos aproximar. Eu coloquei aqui essa graminha aqui também, né, porque sobrou uma grama, eu falei, não vou jogar fora. Aí tá aqui por enquanto. O dia que alguém for fazer uma rua aqui, ela será tirada, evidentemente, e muito bem. Ainda bem que eu tô com a chave na mão. Obrigado a todos.